So welcome everyone to our last presentation for this afternoon. Quero dar as boas-vindas a vocês para a nossa última apresentação dessa tarde. We are going to look at the second amendment as elder parliament donations this morning. Nós vamos olhar para a segunda emenda, assim como a senhora Parmina mencionou hoje de manhã. But I'm going to bring it, in another way. Agora eu vou apresentar essa questão de um outro ponto de vista, de um outro ângulo. Just for a little bit of background. Então, apenas para dar um pouco de contexto. We were looking at libertarianism. Estávamos estudando libertarianismo. During our midweek studies. Nossos estudos do final de semana. And this is how the subject of gun rights came into play. E assim surgiu o assunto de direito de arma. Actually, I didn't have the understanding. Então, I didn't know. Na verdade, eu não tenho assim um entendimento profundo. Whether or not we should carry or not carry. Sobre se a gente deve ou não deve carregar arma. So when it came into our midweek studies. Então, quando isso se tornou assunto nos nossos estudos, I was surprised. Eu fiquei surpresa. And so my first reaction. A minha primeira reação was to talk to Elder Parminder. Foi conversar com a senhora Parminder. But I quickly realized that the issue is more complex than it looks like. E eu entendi claramente que o assunto é mais complexo do que ele parece. And that we needed to study it a little bit deeper. At least I needed to study it a little bit deeper. E que era necessário estudar de forma mais profunda. So this is what we are going to look this afternoon. Então vamos olhar para isso essa tarde. So let's start with a silent prayer. Então vamos começar com uma oração em silêncio. Amém. Amém. So, with the introduction of the Midnight Cry, então, com a introdução do clamor da meia-noite, we've seen that the movement moved from the right to the left. Vimos o movimento passar da direita para a esquerda. And there was 4 studies that help us make that shift. E houve 4 estudos que nos ajudaram a fazer essa transição. There was the 2 stream of information. Isso era 2 correntes de informação. The Battle of Ipsos. A Batalha de Ipsos. The moral majority. A maioria moral. And the line of the Nethinees. E a linha dos netineus. And these 4 studies highlighted the values of the conservative Christians' right. E esses 4 estudos ressaltaram a questão dos valores da direita cristã. Particularly on societal issues such as equal right or gender equality. Em particular com questões da sociedade, né? Com respeito a direitos iguais. Equal rights. Direitos iguais. So this was significant because the movement was in the right wing, political spectrum before. Isso era significante porque o movimento se encontrava no espectro político da direita antes. Because of our heritage, SDA heritage. Por causa da nossa herança. We were looking at Protestantism, evangelicalism, Catholicism. Então, a gente considerava os evangélicos, catolicismo, não? Cristianismo. Their values and ideology were on the right wing, or are still
E as suas ideologias se encontram na But we ala also direita. came to understand that the right-wing political spectrum goes beyond apostate Protestantism. Mas entendemos também que a direita, né, ultrapassa o espectro religioso And there are other actors to take into account, protestantismo apóstata. Então, há outros aspectos que precisam ser like considerados. libertarianism or the far-right Trinity. Então, como libertarianismo e também a trindade da extrema-direita. Libertarianism, far-right Trinity. And although there are divergences between them, E há também, existem divergências entre they estes. share an underlying ethos that is driving the right wing, and that is freedom. Porém, compartilham um ethos, né, que tem em comum, e essa é a questão da liberdade. So this concept of freedom was brought to our attention Então, esse conceito de liberdade que nos é trazida à when atenção Elder Tess started her Vesper studies. quando a anciã Tess começou seus estudos de That is not to vespertinos. say that she has not tried to warn the movement about the misuse of the word freedom with that of equality. Não é que ela não tenha tentado de advertir o movimento sobre o mau uso do conceito de liberdade versus igualdade. She did, Ela sim avisou, but with the advertiu, Vespers, she brings that political element that we have not yet fully grasped. mas com os estudos vespertinos ela introduziu esse aspecto político que a And so gente the ainda não Vespers, they help us compreendeu. connect the dots that we were missing to understand the polarization between two cultures, freedom and equality. E nesses estudos, ela então nos ajuda a entender esses dois assuntos polarizados, não? Que se encontram nos extremos. Now, historically, Historicamente, the notion of freedom in the United States a noção de liberdade nos Estados Unidos can be traced from the beginning of the New World, pode ser traçada desde o começo but desse novo mundo, particularly since 1763. mas, em particular, podemos marcar a data So we 1763. have colonies that are under Great Britain, Então, temos colônias que se encontram sob o domínio da and Great Britain is Grã-Bretanha, acting as a big government. e a Grã-Bretanha, ela age como um grande governo. And one thing that they want to do E uma coisa que querem fazer is to tax the colonies to increase their revenues and expand their control. era taxar essas colônias para aumentar as suas entradas, né? So they E tax heavily on tea, sugar, and stamps. então começam This a is what is here. levantar taxas, impostos pesadas sobre chá, sobre açúcar e mais um. But the American colonists turned against the big government, Mas as colônias americanas se tornam contra o governo britânico and they fought for their liberty. e lutam pela sua liberdade. But not only because of the tax imposed on the colonies, Mas não apenas por causa das taxas ou impostos colocados you are aware, sobre for as example, of the Boston colônias. Tea Party. Vocês conhecem Revolt. esse termo, né? Boston Tea Party, né? A But festa de chá also de that the Boston. colonies, they were misrepresented at the House of Commons. Mas também porque as colônias eram muito mal representadas na Casa dos Representantes. Chambre commune. And had no House possibility of to expand the Commons. territory over the proclamation line.
e não tinha nenhuma possibilidade de expandir os seus territórios além daquilo que So this havia brought sido them to combinado. fight the American Revolution in between 1775 and 1783. Então, por isso que houve a Revolução Americana entre 1775 e And that 1783. this revolution resulted in the Declaration of Independence E essa in revolução, 1776. por final, resultou na Declaração de Independência And also em the writing of the Constitution 1776. in 1787. E também foi escrita a Constituição em 1787. So the goal was to fight against a big government Então, o objetivo era combater um grande governo that was taking away their freedom and put in place a small government instead. que ele se estava privando da sua liberdade e substituí-lo por um pequeno And the governo. Declaration and the Independence and the Constitution E a Declaração de Independência e a Constituição provided them with that freedom, which included to be free and independent states. lhes garantia esse direito de serem independentes, livres, não serem estados independentes. And they also gave them the right of liberty and pursuit of happiness. Então, também lhes concede o direito de serem livres e So now this freedom has been tested in America. terem direito à sua felicidade. We know what happened with slavery that resulted in the Civil War, for example. E agora vem uma fase de teste, né? A gente vê o que acontece quando a Or escravidão we have leva the Jim a uma Crow guerra era civil, and the black codes that were imposed on the now free blacks. ou temos a época de Jim Crow e as leis impostas sobre a população preta. And we also agora have the Ku livres. Klux Klan. Temos também o The Ku rise Klux of the Ku Klux Klan, Klan. a ascensão do Ku Klux Klan. So now we move a little bit forward. Agora vamos avançar um pouco. And, all right, I hope you can see correctly, hopefully. Okay, so we have now a financial crisis coming into America E in agora, 1929. em 1929, nós vemos And uma that will be a turning point crise as it shows the limitation of a small government. crise financeira, e isso será um ponto de virada porque demonstra as limitações de um So pequeno when governo. Franklin Delano Roosevelt, FDR, is elected, Então, quando Franklin Delano Roosevelt é eleito, o FDR, he put in place a big government. ele implementou um grande governo. And one of the functions of that big government E dos papéis, uma das funções desse grande governo was to intervene in the market economy, finances, foi intervir nas finanças, na economia do but mercado, also to overcome the mistreatment of excluded and marginalized mas people, também era responsável para combater, né, a marginalização de grupos such as desprivilegiadas, people of color, como pessoas de women, cor, elders, mulheres, disabled, refugees. pessoas anciãs, refugiados. Then after we move a little bit forward, E logo avançamos um because pouco, the New Deal would be an instigator for the civil rights movement. porque isso seria como o começo, né, desse movimento de direitos civis, Which will be followed by the women's rights movement que então é seguido pelo movimento de direitos and da also the mulher LGBTQ movement. I just put the e wall também here. logo o movimento LGBTQ, né, aqui no Stonewall. So
what we see from the time that FDR is elected, Então, o que nós vemos nesse período onde Roosevelt é we see eleito, two sides. nós vemos sides. dois lados. We see Republican with Hoover advocating for freedom, Nós vemos republicanos como Hoover, né, defendendo a questão da liberdade, and freedom and small government. Sorry. liberdade e And pequeno on the other governo. side, we have the Democrats advocating for more equality. E no outro And big lado government. temos os democratas, né, defendendo a ideia de mais And we know how this de grande battle is governo very important to understand. e igualdade. E sabemos como é importante entender essa batalha, Because these issues of freedom porque or essas equality, questões de liberdade ou igualdade they are also integrated in the culture war. também se encontram integradas na guerra cultural. And not only that, but they are part of the societal issues that we see today. Mas não só isso, também são parte dos problemas sociais que nós And observamos we know hoje. that this is significant because this is what helps us to understand the text at the Sunday law. E sabemos que isso é significante porque isso nos ajuda a entender o assunto do decreto dominical. So now that we have established the context in which the ethos of freedom came to play, Então, tendo estabelecido o contexto onde essa questão da liberdade surgiu, we need to also understand the context in which the Constitution was written, and particularly the Second Amendment. precisamos também entender o contexto em que a Constituição foi escrita, em particular a segunda emenda. So we need to go back to history again. E assim precisamos então voltar à história mais uma vez. So now that the colonies won the American Revolution, Agora que as colônias haviam ganhado a Revolução Americana, and that the Declaration of Independence has been promulgated, e agora que essa declaração de independência havia sido promulgada, they need to create a government with enough power to act as a national level, precisam então criar um governo com poder suficiente para poder agir no nível nacional. but without so much power that the fundamental rights will be at risk. Mas com pouco poder suficiente para And não one way arriscar this direitos was fundamentais. E como isso foi conseguiram alcançar isso? Was to separate the power of the government between the three branches that we are on. E a maneira como conseguiram foi dividir os poderes do governo em três ramos que nós bem conhecemos: Executive, legislative, and judicial branches. judiciário, legislativo e executivo. Now, before those, the Declaration of Independence and the Constitution, Então, antes da Declaração de Independência e antes da Constituição, there were Articles of Confederation in place. já existiam os assim chamados artigos da Confederação. However, the Congress of the Confederation Porém, esse Congresso da Confederação had limited power to conduct diplomacy and make war. Era limitado na sua habilidade de agir diplomaticamente e de conduzir guerras. One of these issues is that it could not raise enough funds for itself, and it was entirely dependent of the states for the money. E problema ligado a isso que não conseguiam juntar fundos suficientes, eram dependentes inteiramente dos estados. So therefore they decided to come together. Por isso decidiram a se juntar and to come together to attend a convention. Juntar para uma convenção. And this convention was placed in Philadelphia. E essa changed those articles.
convenção, ela aconteceu em Filadélfia e a ideia era mudar esses artigos. Each state brought some delegates, Então, cada estado enviou seus delegados and on September 17th, 1887, e no 17 de setembro de 1877 there is a new document that is signed, se assina um novo documento. and that document is what we call the Constitution, or what E is esse called the Constitution. documento é chamado a Constituição. So the Constitution was written in 1787, Então, a Constituição ela foi escrita em 1787 and it has been ratified in 1788. e ela foi ratificada em And was put in 1788. operation in 1789. Ela foi colocada em ação em 1789. In that Constitution, there are articles that have been added, Então, nessa Constituição há artigos que foram acrescentados and some of those articles were part of the Bill of Rights. e alguns desses artigos formam parte dessa Bill of Rights. And the Second Amendment E a segunda emenda was part of it. era parte disso. Now, the Second Amendment says A segunda emenda diz, a Declaração de Direitos, a Bill of Rights, well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. uma This is quote milícia, number one. uma milícia bem regulada, sendo necessária para a segurança de um Estado livre. O direito do povo de manter e portar armas não deve ser So this infringido. sentence can be a bit confusing. Então, essa frase, essa sentença pode ser um pouco confusa. And that's the reason why there has been so many interpretations for centuries now. E essa é a razão porque há tantas discussões durante séculos. But when the framers, they wrote the Constitution, Mas quando os autores escreveram a Constituição, they relied on other political theories to build the ideal republic. elas dependiam de outras teorias para poder escrever. And although they wanted to break through with England, Também queriam quebrar, né, com a Inglaterra. they relied on the English law to write the law of the US. Não, dependiam até então And in English na law, I'm lei going to read from the quote inglesa, number 3. né, para poder escrever as suas leis. The origins of the Second Amendment can be traced to the late 16th century, when Queen Elizabeth I instituted a national militia in which individuals of all classes were required by law to bear arms to defend the crown. Aí diz que as origens da Segunda Emenda remontam à antiguidade romana e florentina, mas as suas origens inglesas desenvolveram-se no final do século XVI, quando a rainha Isabel I instituiu uma milícia nacional na qual os indivíduos de todas as classes eram obrigados por lei a participar para defender o reino. Was included as a mean to accomplish an objective of a well-regulated militia. Então, essa expressão aqui, né, de o porte, mantimento de armas, né, isso é o meio para ter essa milícia bem regulada. So what they needed to do is to check federal tyranny. Então, o que querem fazer, ou precisam fazer, é colocar em xeque, né, a tirania federal. Correctly. And to bring constitutional balance by distributing the power of the weapons equally among people. E trazer um equilíbrio de poderes, né? Isso através
dessa medida, né, de conceder o direito de porte de armas às pessoas. Balance. É um equilíbrio constitucional. And this balance was to spread the weapons equally among people. E esse equilíbrio era Um, distribuir armas de forma igualitária entre as pessoas. um, to express it properly, Então, para eu me expressar de forma I'm just going to read it certa, from the quote number 4, the part in bold. vou apenas ler aqui da citação. It says the right to keep and bear arms was thus included as a means to accomplish the objective of a well-regulated militia to provide for the defense of the nation and to provide a well-trained and disciplined force to check federal tyranny, bring constitutional balance by distributing the power of the sword equally among the people, the states, and the federal government. O direito de manter e portar armas foi assim incluído como um meio para atingir o objetivo de uma milícia bem regulada, para assegurar a defesa da nação, para fornecer uma força bem treinada e disciplinada para controlar a tirania federal e para trazer o equilíbrio constitucional, distribuindo o poder de espada igualmente entre o povo, os estados e o governo federal. Okay, so the framers of the Constitution were influenced by the system in place by the Crown. Então, os autores da Constituição estavam se baseando nesse sistema que veio da coroa Also other political theorists. e foram influenciados, né, e também And one influenciados of por them outras is teorias Niccolo políticas. Machiavelli or Nicolas Machiavelli. E uma dessas influências é And he was a Machiavelli. diplomat, an author, a Nicolas philosopher in the Machiavelli. 1400s. Isso era um filósofo, né, do século XIV. And what he says the following, that's quote number 5. E ele diz o seguinte aqui, vou ler uma citação. Soldiering should be the responsibility of every citizen, but the profession of none. Então, formar um exército deve ser a responsabilidade de todos os cidadãos, mas a profissão in de other nenhum. words, Em outras palavras, it is the rights and responsibilities of citizens to take part in the military service. É o direito e dever, né, do cidadão de But there should participar em never serviço be any militar, soldier who made war its only occupation. mas não deve haver soldado que faça da guerra a sua única There was another profissão. political theorist. Existiam outras teorias políticas. His name is Lawrence Kress. O nome aqui é Lawrence Kress. It's an author that published a book in the 1800s, in the early 1800s. E é um autor que publicou no começo dos anos 1800. And where he studies and discusses the role of the military in the early political life. Onde ele discute, né, o papel do exército na vida política. So it says, and that's the quote number 7, he kind of summarized Machiavelli's position. Então ele basicamente resume aqui a posição de Machiavelli. He said, citizens bore arms in defense of the state, motivated by a commitment to common good and officered by the nation's most respected individuals.
Os cidadãos armaram-se em defesa do Estado, motivados por um compromisso com o bem comum e dirigidos pelas pessoas mais respeitadas da So nação. it is in this context that the framers wrote the Second Amendment. Então, essa ideia está no centro The Second Amendment that says a well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms should not be infringed. né, essa segunda emenda que diz, né, que o direito da porte de arma, né, manter portado, não deve ser infringido. Maquiavel. The purpose of the amendment was also to protect against domestic insurrections. Outro propósito, né, também era proteger contra insurreições Because 4 years before the Bill of domésticas. Rights, Porque 4 anos antes da Declaração de Direitos, there was an armed insurrection in Massachusetts havia uma insurreição armada no that was Massachusetts, led by a name named Daniel Shea. que foi liderada por um homem com o nome Daniel Shea. Daniel Shea. If you can see. Yeah. And that insurrection was stopped by the federal government. E essa insurreição foi controlada pelo governo federal. But many recognized the need of a stronger central government at the Constitution Convention in order to protect against insurrections. Mas muitos reconheceram naquela conferência, não, constitucional a necessidade de ter um governo mais centralizado para se And proteger thus, contra insurreições. Concludes. E assim concluem. The author, Kress. It concludes that the Second Amendment, I'm reading from the quote number 9. It says that the Second Amendment assured the people through the agency of a well-regulated militia a role in the preservation of both the external and the internal security of the Republic. Então, aqui fala, né, na citação, que a segunda emenda assegurava ao povo, através da ação de uma milícia bem regulada, um papel na preservação da segurança externa e interna da República. Internal and external. Okay. So according to the same author, according to Kress, então, de acordo com esse autor, Kress, guns were understood by Republican political theorists of the time. Então, de acordo com a teoria política daquele tempo, that as gun armas, have a place in society, a arma era vista como tendo o seu lugar na sociedade, but only in the service of the common good. Mas apenas se fosse no serviço do bem And that comum. access to arms was understood for a communal rather than an individual right. Ou seja, era para como um direito comum e não tanto um direito individual. But the idea of citizenship to be connected to militia, to the militia and insurrection. Mas a ideia... Sorry, I'm going to take it back. So the idea of citizenship to be connected to a militia service. Mas a ideia de ligar a cidadania, né, a uma milícia, isso foi desafiado, essa ideia. In part because many believe that the Second Amendment to mean that the people have the right to bear arms primarily for self-defense. E, assim, muitas pessoas concluem, entendem que as pessoas têm o direito de portar armas para o fim de autodefesa. Mm-hmm.
And this idea has been legitimized, if I can use that word, by the Supreme Court interpretation of the Second Amendment. Então, essa ideia tem sido legitimizada pela Suprema Corte, não? Em casos acerca So da Segunda I just want Emenda. us to have a closer look to those Supreme Court decisions. Então, quero que olhemos de mais perto essas decisões da Suprema Corte. So before 2008, Antes de 2008, the Supreme Court hadn't heard a case regarding the Second Amendment since 1939. não havia olhado para um caso que envolvia a Segunda Emenda desde 1939. And this was the case called U.S. versus Miller. E aquele, em 39, era o caso Estados Unidos e UA contra Miller. You have Jack Miller Temos aqui Jack Miller and Frank Layton, e Frank Layton, who have violated the National Firearm Act of 1934. que violaram o Ato Nacional de Armas de Because they Fogo de transported 34. I'm going to try to say it, a sawed-off double-barrel 12-gauge shotgun. You can just say shotgun. Porque transportaram, assim, In interstate commerce. armas, eu esqueci o nome. So this was the Uma first gun arma control de law calibre in the US, the National grande, não? Arm Através de fronteiras estatais. Então, foi esse o primeiro caso aqui com And respeito à Jack Segunda Miller Emenda. and Frank Layton, E Jack Miller e Frank Layton, well, they appealed saying that the law violated the Second Amendment right to bear arms. basicamente recorreram argumentando que aquela lei que haviam violado estava But the infringindo a Supreme Court Segunda held that the Emenda. Second Amendment does not guarantee an individual the right to keep and bear arms, especially the shotgun. E acontece que a Suprema Corte interpretou que essa Segunda Emenda não abrange o direito de portar esse tipo de arma. And Arma the de Supreme Court Justice tiro, James Clark Reynolds uma espingarda. E o juiz da Suprema Corte, Reynolds, at that time said that carrying a 12-gauge shotgun e ele argumentou, né, que carregar uma espingarda does not have a reasonable relationship with the preservation and the efficiency of a well-regulated militia. Calibre 12, parece, não tinha nenhuma como argumentar que isso havia alguma coisa a ver com And uma therefore, milícia bem regulamentada. E, logo, the Second Amendment does not guarantee the right to keep such an instrument. a Segunda Emenda não estava cobrindo esse direito de And even portar the tal arma. NRA at that time E até a NRA, a Associação Nacional was de actually in favor Armas. of some regulation. E até eles eram em favor de So regulamentação the NRA até is the certo grau. National Rifle Association. Então, essa Associação Nacional And their president de in armas 1934 was enfim, Carl não? Frederick. Havia seu presidente, Carl Frederick, naquela época, o presidente And dessa it says, and I'm associação. going to read from the quote number 11. Ele disse o seguinte, It citação, says, I have never believed in the general practice of carrying weapons. I seldom carry one. I do not believe in the general promiscuous toting of guns. I think it should be sharply restricted and only under licenses.
Nunca acreditei na prática geral do porte de armas. Raramente ando com uma. Não acredito no porte promíscuo e generalizado de armas. Penso que deve ser fortemente restringido e apenas sob And licença. then, sorry. Okay, sorry about that. And then for the next 70 years, Então, para os próximos 70 we anos, have a major shift in the US culture. temos uma transição significativa na cultura americana. And one of them is the growth of the NRA. E uma delas sendo o crescimento da NRA, National Rifle Association, I'm just going to move Associação on a little bit. Nacional de We Rifle. arrive in 1968, Então, chegamos a 1968 and we can here pinpoint the first major shift after the passage of the Gun Control Act of 1968. e aqui vemos a primeira grande mudança através desse ato de controle de armas, em 68. Here we see a growing faction of the NRA gun rights activists. Perdão, tendo um erro aqui. A growing faction of the NRA gun rights activists. Acho que foi resolvido. They begin to shift the focus on the group onto politics. Então, há uma certa parte dessa associação que, de repente, está se interessando pela política. It had remained largely non-partisan. Porque até então eles eram, por grande parte, não And then the partidários. shift began even more evident. E logo essa transição se tornou mais evidente when the NRA founded what they called their lobbying arm. Foi quando a NRA fundou the Institution for Legislative Action. A sua instituição para a ação And legislativa. Its own political action committee in the time for the criaram seu próprio comitê político na época. Political Action Committee. Ação política. Yeah, right in the time of the 1976 political elections. Foi justo na época das eleições de 1976. And it is marked as a turning point. E isso pode ser marcado como um ponto de virada. And I'm just going to read a little bit from quote number, which one? Maybe 14? Vou ler aqui um pouco de uma citação. Okay, so it becomes a turning point when Horton Carter. Então se torna um ponto de virada quando temos aqui Alan Carter. Was elected as an executive vice president in 1977. Ele foi eleito como vice-presidente executivo. And he shifted the focus of the NRA sports activity. Ele, em 77, né, ele muda o foco dessa Associação Nacional da Espingarda. Guns law and less compromising on guns rights issue. Para se esforçar ou defender leis menos restritivos para o porte de arma e uso de armas. And since then, the NRA has systematically lobbied to break down federal gun control laws. E então, desde aquela época que essa associação tem agido sistematicamente para combater legislação de controle de armas. In 1977. Sim. Então, estamos aqui em And 1977. by the time we arrive in 2008. Mas chegando em and that the Supreme Court 2008, heard its next Second Amendment court case.
Estamos agora em 2008 e agora é o próximo caso da Suprema Corte sobre a segunda emenda. We see that the conversation in society around guns are completely shifted. E nós observamos que o discurso na sociedade sobre armas mudou completamente. So in District, the court case is called District of Columbia versus Miller. E esse caso se chama Distrito de Colômbia versus Miller. And it was a 5-4 ruling. E foi um caso decidido de 4 versus 4 And you contra have the Supreme 5. Court Justice Anthony Scalia. Temos aqui o juiz da Suprema Corte, Anthony Scalia, That he recognized an individual right to possess firearm independently of the service of a state militia. ele interpreta, reconhece o direito individual do porte de arma, independente And de he fazer also parte de recognized uma milícia estadual. Ele também reconhece the use of defende, firearms in self-defense within the home. ele também reconhece o direito de uso de arma de fogo para a autodefesa dentro de casa. The court argued that the first clause of the amendment, E a in connection with the militia, Suprema Corte, então, argumenta que a primeira cláusula da emenda, falando sobre which milícia, they call a prefatory clause, que eles chamam de uma cláusula that preferível, that clause should not restrict the operative clause of the amendment. que essa cláusula não deveria restringir a cláusula operacional. So, in other words, Em outras palavras, the operative clause of the amendment a cláusula operativa da emenda is the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. é que o direito do porte e manter armas das pessoas não pode ser So the infringido. court said that the operative clause should be read to guarantee an individual right to keep and bear arms for self-defense. Então, a Corte interpreta que essa cláusula operativa dessa emenda garante o direito do porte de arma de forma individual. So we have other justices that wrote a dissent. Outros juízes discordaram e fizeram isso de forma escrita. And some of them are John Paul Stevens. E deles é John Fostiver. We have David Salter. David Salter. Ruth Bader Ginsburg. Ruth Bader Ginsburg. And Stephen Breyer. E Stephen Breyer. And in John Paul Stevens' dissent, e na argumentação de John Paul Stevens, he argues that the Second Amendment does not create an unlimited right to possess gun to self-defense purposes. Ele argumenta que essa emenda não dá o direito ilimitado à autodefesa. Instead, the most natural reading of the amendment is that it protects the right to keep and bear arms for certain military purposes. E ele diz que a leitura mais natural desse trecho fala sobre o porte de armas no contexto militar. So he argues that the amendment states that he argues that the purpose of the amendment is in relation to the state militia and does not address the right to use firearms for self-defense. Ou seja, ele argumenta que essa emenda ela está no contexto da milícia estadual e não dá o direito individual do porte de arma. Particularly because self-defense is not mentioned in the Second Amendment. Particularmente porque não se faz menção de autodefesa na segunda emenda. So we move on now into 2010. E agora avançamos para 2010.
And there's another Supreme Court case that is called McDonald versus City of Chicago. Temos outro caso na Suprema Corte, o título dele é McDonald And contra that ruling, a cidade de Chicago. the Supreme Court held that the right of an individual to bear arms is protected by the Second Amendment. E mais uma vez, a Suprema Corte decide que o porte de arma, né, para o indivíduo é And it protegido applies to através da state Segunda governments Emenda. and the federal government. Isso se aplicando para governos estaduais como federais. Because the right to self-defense is fundamental to the nation's scheme of ordered liberty. Porque o direito para a autodefesa é fundamental para o conceito de liberdade. And it is deeply rooted in the nation's history and tradition. E é profundamente arraizado na história e tradição da nação. Then we move on again, and we have another court case in 2022. Logo avançamos e temos outro caso da corte em And it's 2022. the New York State Rifle and Pistol Association. E aqui temos a Associação de Nova York, Associação de Espingardas e Pistolas. First Bruin, B. Yeah. Contra And then Bruin. most recently, so this is more recent, and it was a 3-6-3 decision. I think Elder Parmenter spoke about it this morning. Esse é um caso mais recente e a decisão foi 6-3. And the Supreme Court ruled that the New York's law was unconstitutional, and that the ability to carry a pistol in public was a constitutional right guaranteed by the Second Amendment. E a Suprema Corte decidiu que a lei de Nova York, estadual de Nova York, era anticonstitucional e era sim um direito poder portar armas, pistolas no público. Um direito constitucional. So in other words, from their interpretation of the Second Amendment, em outras palavras, segundo a interpretação deles da Segunda Emenda, now an individual not only has the right to carry a firearm inside the home, agora o indivíduo não apenas tem o direito de portar arma dentro de casa, but now they also have the right to carry a firearm outside the home. Mas For the também purpose of podem self-defense. portar armas fora de casa para o propósito de autodefesa. And that is because it is deeply rooted in American history. Por quê? Porque é profundamente arraigado na história e Again, cultura this decision was dissented, americana. Mais uma vez, essa decisão teve oposição. and if we read from our quote number 21, Lemos uma citação. just the part in bold, this is Stephen Breyer's dissent. Temos aqui And he concluded that when courts interpret the Second Amendment, it is constitutionally proper, indeed often necessary for them to consider the serious danger and consequences of gun violence that lead states to regulate firearms. o Stephen Breyer, o juiz, né, ele diz que quando os tribunais interpretam a Segunda Emenda, é constitucionalmente correto e mesmo frequentemente necessário que considerem os graves perigos e consequências da violência armada que levam os estados a regulamentar as armas de fogo. So, and since 2008, Então, desde 2008, there's been about 80 court cases about the Second Amendment. houve por volta de 80 casos sobre a Segunda Emenda na Suprema Corte. And we see how the understanding has shifted. E vemos como a compreensão
mudou. Before, it was for the defense of a nation. Put it there. Antes era para em prol da defesa da nação, It was also to check federal tyranny, também era para controlar tirania federal and to ensure that there is a constitutional balance by distributing the weapons equally among men. e também era para garantir um equilíbrio constitucional para distribuir armas de forma igualitária entre as It was pessoas, also to ou preserve homens. the internal and external security of the republic. E também era para assegurar a segurança interna como externa da República. But now the purpose of the Second Amendment Agora, porém, esse o propósito da emenda it's for self-defense, se tornou uma questão de autodefesa. can be used inside and outside the home, Pode ser usado dentro e fora de casa. It is deeply rooted in tradition, E agora é visto como profundamente enraizado na tradição and it is an ordered liberty. e é uma liberdade mandatória. Do you see the screen, the board? No. Okay, thank you. Now, the Supreme Court is not alone to have caused that shift of the interpretation in the public opinion. Não é só a Suprema Corte que causou essa mudança de opinião pública com respeito a essa emenda. In fact, the NRA De fato, a NRA, has been a Associação Social successful de in promoting Espingarda, the argument that the Second Amendment gives the right to bear arms for self-defense. eles foram muito bem-sucedidos ao divulgar, né, e espalhar essa ideia que a Segunda Emenda justamente te dá o direito, né, de você se defender e carregar arma. The former CEO of the NRA, I'm going to write his name over there. Então, o CEO anterior His da name is Wayne LaPierre. NRA, o nome dele é Wayne LaPierre. He has used the terrorist attacks of 9/11 Ele usou os ataques terroristas do 11 de setembro as an argument to defend the right to own guns. Ele usou essa ocasião para defender o direito, né, de he wrote a book, possuir armas. just so you know, Wayne LaPierre was the CEO until January of this year. Então, ele era o diretor, CEO, até janeiro desse ano atual. And in 2003, he wrote a book called Guns, Freedom and Terrorism. Em 2003, ele escreveu um livro, Armas, Liberdade e Terrorismo. Freedom and Terrorism. Armas, Liberdade Where e Terrorismo. he will argue that some rights are more important than others. Ele argumenta no livro que há direitos, alguns direitos são mais importantes que outros. Is the first freedom, the one right that all others lean on the most. Então ele vai argumentar que essa segunda emenda, né, ela é a liberdade primária, né, e todas as outras liberdades se apoiam nessa garantia, nessa liberdade. Already we can see in his group, okay.
No? Okay. Already we can see it in his arguments Então, nós podemos já ver nos seus argumentos that freedom, que what's freedom here? liberdade, Freedom, which is the ethos of the right, que é o ethos da direita, is associated with the right to be armed. está sendo associado com o direito de And it is se armar. something that is deeply rooted in the nation's history E and esse tradition. argumento é que isso é algo profundamente enraizado na In história the same book, da nação. No mesmo livro, talking about history, falando aqui sobre história, he asserted ele that the afirma founders and an army of scholars dating from the Republic of Plato and Rome to modern day America agree. não consegui pegar essa parte. J'ai oublié de la mettre. Okay, let me say it again. So the founders and an army of scholars. Então, os autores da Constituição e those founders, they date from the exército, Republic of Plato. Tem as suas Rome, raízes na and the República modern de day America. Plato e Roma e They all agree. América moderna. Todos Self-defense eles works. Concordam no Criminal fato que fear a autodefesa armed citizen, and so do terrorists. funciona. Criminosos temem os cidadãos armados e assim também os tiranos. And as I mentioned before, e como eu já havia mencionado antes, this has been an argument put forward since actually even before, like since the 1960s. Esse é um velho argumento que já se fazia lá nos anos And this 1960. argument has been adopted by the Republicans and the right-wing mainstream E in esse general. argumento tem sido adaptado pelos republicanos e da direita. So much that the NRA has chosen the Republican Party as the base to promote their ideas. A tal ponto que essa associação NRA decidiu usar o Partido Republicano como a sua base para promulgar what suas they do in ideias. return E o que fazem em troca, is that they boost the political campaign of the Republicans. Que eles financiam fortemente as campanhas políticas dos And they give them republicanos privileged seats. e também dão As much as they can assentos speak in favor of gun rights. privilegiados, não? Se falarem So I'm going to give you em some favor de example of direitos what the Republicans have de said arma. regarding gun rights. Então, vamos ver o que republicanos afirmam com respeito a direitos sobre arma. In 2014, 2014, you remember Elliot Rodger, vocês devem lembrar de Elliot Rodger, the incel. Aquele incel. So he went on killing people in California. Ele matou pessoas na Califórnia. And you have one guns rights activist. E temos aqui ativista de direitos pela arma. His name is Robert Levi. E o nome dele é Robert Levi. And he says, and this is part of a quote 23, he says, "Your dead kids don't trump my constitutional rights." Fala que seus filhos mortos não interferem, não vão trunfar sobre os meus direitos constitucionais. There is the Oregon campus mass shooting.
Logo depois temos tiroteio em massa em Oregon And you have the Republican Ben Carson, e temos o republicano Ben Carson who defended also gun rights. também defendendo direitos de porte de arma. And he says, this is quote number 24, Ele diz o seguinte: I never saw a body with bullet holes that was more devastating than taking the right to arm ourselves away. nunca vi corpo com buracos de bala que fosse mais devastador do que tirar o direito de nós armarmos. And he also suggested, I'm just continuing reading, that the victims should have had the courage to attack their assailant, and he accused President Obama of politicizing the tragedy by embracing the family of the dead. Me perdi pouco. Ele acusa o presidente Obama, né, de politizar a tragédia, né, ao abraçar as famílias das vítimas dos mortos. E sugeriu que as vítimas deveriam ter tido coragem de atacar o agressor. Said, but ultimately, Mr. Carson, this is from the New York Times, by the way. Isso é do New York Times. But ultimately, Mr. Carson argued the Second Amendment remains the most effective means of keeping people safe and free. Quoting Daniel Webster, he said, America would never suffer tyranny because the people are armed. Então ele argumenta, em última análise, Carson argumenta que a Segunda Emenda continua sendo o meio mais eficaz de manter as pessoas seguras e livres. Citando Daniel Webster, ele disse: a América nunca sofreria tirania porque o povo está armado. In 2016, 2016, we have the Supreme Court nominee. We have Mitch McConnell. Temos o Mitch Majority McConnell, leader. o líder majoritário. That he mentioned that Republicans will never nominate a Supreme Court justice opposed to the NRA. Ele afirmou que jamais iriam indicar juiz para a Suprema Corte que estaria oposto à Associação Nacional de Rifles. I can't imagine that a Republican majority Congress, in a lame duck session after the American people have spoken, would want to confirm a nominee opposed by the NRA. Diz assim que não consigo imaginar que congresso de maioria republicana, numa sessão de pato manco, depois de o povo americano se ter pronunciado, queira confirmar nomeado If we move forward, que a 2016, NRA se opõe. Also, então, avançando para 2016, we have the NRA that devoted over $30 million for the Trump political campaign. Vimos aqui que a NRA contribuiu com mais que 13 ou 30 milhões de dólares para a campanha de Trump. Trump, ele entra na presidência. He speaks at the National Rifle Association Convention. E logo então fala na Convenção Nacional da NRA. And he says, and it's in quote number 26. E ele então fala o seguinte: Freedom is not a gift from the government. Freedom is a gift from God. A liberdade não é uma dádiva do governo. A liberdade é uma dádiva de Deus. And because Trump won the election, e já que Trump havia ganhado a eleição, he promised them that he will back them up, the NRA. Prometeu a essa associação que and he says, "You came through big for me. I am going to come through for you." Prometeu que iria protegê-los, né? Vocês foram importantes para mim e eu vou ser importante para vocês. Now there is discussion. Há uma discussão that proves, how much politicized the Second Amendment is. Que demonstra qual politizado a Segunda Emenda é.
if we read from a quote number 29, which is an article from PBS, Vamos ler aqui uma citação da it says this is political as much as legal. da This is about justices who came out of the conservative movement advocating positions that they've advocated for a long time. And what the Second Amendment means is not determined by the Second Amendment, is determined by who wins presidential election and gets to appoint their like-minded justices. These aqui. decisions are about the Constitution means are deeply political, always have been, always will be. Isto é tanto Quote number político 29. como jurídico. Trata-se de juízes que saem do movimento conservador e defendem posições que já defenderam há muito tempo. E o significado da segunda emenda não é determinado pela segunda emenda, é determinado por quem ganha as eleições presidenciais e consegue nomear os juízes que pensam como eles. Essas decisões sobre o significado da Constituição são profundamente políticas. Sempre o foram e sempre o serão. So we are in 2024, Então, estamos em 2024. and we know that it is a year for the presidential election. Sabemos que é ano de eleições presidenciais. And last month, E mês passado, in May 18, 2024, no 18 de maio de 2024, the NRA has endorsed Trump as the political candidate for the 2024 elections. a NRA deu seu apoio oficial na candidatura de Trump como candidato Quote number para 32. presidencial. Próxima citação. It says, today the National Rifle Association's Political Victory Fund, NRA-PVF, is honored to announce its full endorsement of President Donald Trump for re-election to a second term as President of the United States. This endorsement is a recognition of President Donald Trump's unwavering support of the Second Amendment and his dedication for protecting the constitutional right of Americans to defend themselves and their families. As an NRA Life member, President Trump has proven his strong personal commitment to the Second Amendment and the rich American tradition of firearm ownership. Fala assim que hoje o Fundo de Vitória Política da Associação Nacional do Rifle, NRA, tem a honra de anunciar o seu apoio total ao presidente Trump, Donald Trump, para a reeleição para um segundo mandato como presidente dos Estados Unidos da América. O presidente da NRA-PVF, Randy Gorsuch, anunciou e endossou em 2024 numa reunião. Esse endosso é um reconhecimento do apoio inabalável do presidente Trump à segunda emenda e sua dedicação em proteger o direito constitucional dos americanos de defender a si mesmos e suas famílias como membro vitalício da NRA. O presidente Trump provou o seu forte compromisso pessoal com a segunda emenda e rica Trump has tradição already americana made a de posse strong de armas de statement fogo. during the forum. E Trump ele fez umas afirmações durante essa reunião. Forum. Oh, okay. And Trump has already made a strong statement during the forum. Ele fez uma afirmação bem forte durante essa convenção. He said that he would stand strong for your rights and liberties. E disse que ele vai se... He said from quote 33, Trump praised the NRA as the backbone of the country, claiming the Second Amendment is under siege under President Joe Biden. Trump vowed in his speech to protect gun owners' rights, saying, we need it for safety because the bad guys aren't giving up their guns. Então, Trump disse que vai defender fortemente os seus direitos e liberdades.
E Trump elogiou a NRA como a espinha dorsal do país, afirmando que a segunda emenda está sob ataque durante o governo do presidente Joe Biden. Seu discurso, Trump prometeu proteger os direitos dos proprietários de armas, afirmando que precisamos disso para a segurança porque os bandidos não estão desistindo de suas armas, alegando que Biden está vindo atrás de suas armas. Okay. So the bad guy, good guy arguments, it's often used also by the NRA to defend their positions. Então, esse discurso, né, que um cara bom, um cara ruim, esse argumento que To a defend their NRA position. usa muito para defender as suas posições. Wayne LaPierre said, and I forgot to put this one too, but he said, the only thing that stops a bad guy with a gun is a good guy with a gun. Então, tem essa famosa citação de LaPierre, né, que diz que a única coisa que consegue parar um cara ruim com uma arma é um cara bom com uma arma. So again, this notion of liberty and freedom is a key element to uphold the constitutional right to possess and carry guns in case of confrontation. Então, mais uma vez, é um elemento chave essa ideia de liberdade, né, de porte de arma, né, para casos de confronto. And with the recent interpretation of the Second Amendment by the Supreme Court, E com a interpretação recente da Suprema Corte com respeito ao porte de armas, the influence of the NRA has spread. não entendi. And it is often backed up by the Republican Party. O Partido Republicano dá seu apoio. So, from what we've seen, O que temos visto, before the holders of the right was a militia. antes, aqueles que tinham o direito de porte era a milícia, It came to individual right. e isso it passou a shifted to, ser um direito individual individual. rights. Então, a transição de milícia para de Then the indivíduo. object of the right was to bear arms. O objeto da milícia era o And it porte has de shifted arma, to carry guns. e agora passou a ser carregar ou portar. And then the purpose of the right was for the security of the state. Arma de fogo. O propósito antes era a segurança do And Estado, it has shifted to now mean that it is for self-defense. e agora passou a ser para o propósito de autodefesa. Okay. So we can recognize that these views come from conservative right-wing Christian. That come from them. They come from the conservative, the right-wing, the Christians, Então, fundamentalists. vemos aqui claramente que essas ideias, elas vêm dos conservadores da direita e de cristãos. I know that I've not spoken about the Christian fundamentalism, Eu não citei aqui fundamentalismo but they cristão, also believe that it is a God-given right to carry arms. mas eles também defendem essa ideia que é uma dádiva de Deus, não? De poder And portar many, armas. There's also, I want to say, there's also Democrats, that support the Second Amendment. Também há democratas que apoiam a segunda But emenda, it is disproportionately advocated by the right wing. mas é desproporcional o apoio que vem da parte da Because direita. they argue that removing or imposing more control will infringe on their freedom, because it is something that is deeply rooted in their history. Porque argumentam que impor mais controle, né, de armas
vai infringir a sua liberdade. With this being said, E com isso dito, we are missing one element to position ourselves on whether or not we should carry guns. nos falta apenas um elemento para nós nos posicionarmos sobre portar ou não portar armas. If it is a good thing, if it is a bad thing, Se in isso é physical algo terms. bom ou algo ruim. And that element is self-defense. E esse elemento seria a autodefesa. So we will need to understand how self-defense works. Então, precisamos compreender como funciona a autodefesa. And what role does it play in the culture war? E que papel isso tem dentro da guerra cultural. And that I will talk about it tomorrow. E sobre isso irei falar amanhã. So to summarize, Então, para resumir, we have taken a journey to look at the history of gun rights. fizemos uma jornada olhando para a história dos direitos And de we have seen consonantes à that there arma. was a shift in the understanding of the purpose of the right. E vimos que houve uma transição, né, na interpretação do propósito de This porte de arma. shift is actually pretty new. E essa transição, essa mudança, na verdade, é bastante nova, It has recente. been politicized also. Ela também foi politizada, It has been legitimized tem sido by the Supreme Court. legitimizada pela Suprema So much that- Corte. So much that today, when we think of the Second Amendment, we believe that it is for self-defense. A tal And the right to ponto an que individual. hoje, quando a gente Go ahead. fala em segunda emenda, a gente automaticamente pensa em autodefesa e o direito da pessoa poder se defender. But we need to take into account Mas precisamos considerar that the people that are that are advocating those rights, precisamos levar em consideração que as pessoas que estão advogando por and I'm esses going to say direitos, it simply, vou simplificar, are from the right wing. They are more libertarianism, far right. It's more from the right wing stream. são mais da direita, são mais libertários, são mais as pessoas da direita que And even defendem the essa argument ideia. that they bring for self-defense E até o argumento da autodefesa is associated, with their freedom. está associado ao argumento da liberdade. So our question is, Então, a nossa pergunta é, we are now left-leaning movement. agora somos um movimento da esquerda. What is the impact of self-defense in our understanding of the Sunday law? I mean, what is the impact of self-defense in our understanding now? Então, a pergunta que resta é qual o impacto da questão da autodefesa Right? sobre That's a correct. nosso entendimento agora. Então, vamos orar. God of heaven, Deus celestial, we want to thank you for the opportunity to come together. agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos, where we can safely discuss the issues of the days. onde podemos discutir de forma segura os assuntos atuais, So that we know exactly where to position ourselves in different issues, regarding Para different issues. entender onde nós devemos nos posicionar com respeito a diversos I pray that aspectos, assuntos. we have an open mind Eu oro que possamos ter uma mente aberta, so we can discern what
what is the trajectory that we should take. para que possamos discernir a trajetória a tomar. I pray that you continue to bless us during the camp meeting. Oro que possa continuar nos abençoar durante a campal. And that you help us, Lord, to come back tomorrow. E que nos ajudes a voltar amanhã e continuar com o nosso estudo. We pray all these things in the name of Jesus. E todas as coisas oramos em nome de Jesus. De Jesus. Amém.